Muito que bem, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Glorioso. Eu sou o Daniel Nogueira, sejam bem-vindos novamente, sendo repetitivo, a mais um vídeo. O vídeo de hoje é muito importante, vamos falar um pouquinho aí, na verdade não eu vou falar, mas sim um convidado muito especial, que pela primeira vez vai ter uma participação aqui no canal. Vamos falar sobre Ramon Dias, o novo técnico do Botafogo, ou pelo menos até então quase tudo fechado. Ramon Dias é o nome argentino, com passagens do River Plate, Libertad e outras equipes, e também o de muito sucesso também como jogador. Antes de iniciar o vídeo, eu peço para que você deixe o like, é muito importante, se inscreva no canal e deixe nos comentários o que você achou da contratação do argentino. Lembrando que a notícia foi dada em primeira mão pelo João Vitor, aqui integrante do canal, então mais um motivo para vocês deixarem o like, que é muito importante também. E o convidado de hoje é o Plínio Perrota, é um dos pesquisadores do Botafogo, sócio também do Botafogo, e sabe muito sobre Botafogo. E ele fez uma thread muito bacana lá no Twitter dele, vai estar aqui todo na descrição também. Quando começar o vídeo dele, terá todas as redes sociais dele aí para vocês puderem seguir ele, se possível. Enfim, vou passar a bola agora para o Plínio, ele vai contar um pouco aí sobre a carreira do Ramon Dias, um pouquinho sobre a história dele e também a forma como o Ramon Dias e a equipe do Ramon gosta de jogar. Valeu, rapaziada, vou ficando por aqui. Participação rápida minha aqui, vou passar a bola para o Plínio. Plínio, agora é tudo contigo, fala um pouquinho aí sobre o novo técnico e quem é o famoso Dom Ramon Dias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço. Isso aqui é Botafogo. Fala, galera, tudo bem? Meu nome é Plínio, eu sou sócio pesquisador do Botafogo e hoje eu vim aqui convidado para falar um pouquinho sobre Ramon Dias, né, o nosso novo técnico, nosso novo comandante. Já botar aqui, falar do meu Twitter, né, @PlínioPerrota, tudo junto, Perrota com 2 R's e 2 T's, Perrotta, porque eu fiz uma thread contando um pouco sobre o perfil do Ramon, além da questão do ponto de vista tático e carreira, né? O Ramon Dias, principalmente com uma entrevista que ele deu na Fox Sports Argentina no ano passado, nas vésperas da final da Libertadores. Enfim, o Ramon Dias ele é um cara que acho que o Botafoguense já está ciente, multicampeão como treinador, mas também como jogador. Ele foi cria do River, foi campeão argentino pelo River, rodou alguns times da Itália, Avellino, Napoli, Fiorentina, Inter de Milão, aquela que foi bicampeã italiana no final dos anos 80 e início dos anos 90, que tinha Klinsmann, Bremi, Matthaus, enfim, o Ramon Dias era atacante daquele time, e depois no Mônaco, onde ele foi campeão da Copa da França. E é legal porque falar sobre isso, porque nessa própria entrevista ele diz que alguns dos técnicos que ele teve na carreira, foi treinado por grandes treinadores, influenciaram na maneira dele ser técnico. E aí entra o Trapattoni, na Inter de Milão, o Wenger, lenda do Arsenal, no Mônaco, na época ele estava no Mônaco, e principalmente o Menotti, César Luiz Menotti, é o Flaco Menotti, na seleção argentina, foi campeão da Argentina em 78, e depois, em 79, no ano seguinte, campeão mundial sub-20, treinando com a Argentina, no time que tinha Maradona e o próprio Ramon Dias, jogando juntos. E aí, só para situalizar um pouco aqui o torcedor, falando de maneira bem superficial, a Argentina tem duas fortes escolas de futebol, né? A menotista e a bilardista. Justamente os dois técnicos foram campeões mundiais com a seleção argentina. O Menotti em 78 e o Bilardo em 86. São estilos quase que antagônicos. O Menotti, ele tinha feito sucesso no Huracan, principalmente, né? Treinando o bom time do Huracan de 73, que tinha o Ardiles, já teve alguns jogadores depois campeões do time de 78, que é uma escola do futebol, aquele futebol, o lirismo, né? O futebol bem jogado, bonito. Alguns treinadores, né, dessa escola que a gente tem hoje para o torcedor entender, por exemplo, Bielsa, Mauricio Pochettino, o próprio Sampaoli aqui no Brasil. É aquele futebol bem jogado, né? Além de você ganhar,
você tem que dar... O torcedor merece ver um bom jogo, um espetáculo. E o bilardismo é aquele ganhar ou ganhar, que é a escola muito daquele veio do Zubeldia, quando ele era jogador no Estudiantes, tricampeão da Libertadores no final da década de 60, início da década de 70, com o Labruja Verón, pai do Sebastián Verón, que basicamente não importa como jogar, o importante é ganhar. Jogue feio, bata, o importante é ganhar. O que importa, no final das contas, no futebol é ganhar. E que, por exemplo, é uma escola que alguns nomes como o Simeone, o Sabelha, campeão, vice-campeão, aliás, mundial com a Argentina na Copa aqui do Brasil em 2014, campeão com o Estudiantes da Libertadores de 2009 contra o Cruzeiro, fazem parte. Enfim, o Ramon Dias está nessa escola menotista, do futebol bem jogado. Ele acredita que o futebol deva ser bem jogado, que o futebol bem jogado torna mais fácil faz com que seja mais fácil um time se tornar vencedor. Ele inclusive ele destaca isso no site dele, que ele acredita que o time tem que ser um bom time, tem que jogar um futebol bem jogado e brigar por títulos. Então, assim, é um trabalho que isso não acontece da noite para o dia, é um trabalho que requer tempo, e ele acredita muito, principalmente em colher frutos, né? Plantar semente hoje para colher frutos futuro num médio longo prazo. E aí eu quero voltar essa entrevista dele na Fox Sport Argentina, porque ele diz justamente do período em que ele foi, depois de já ter sido campeão da Libertadores com o River na década de 90, várias vezes campeão argentino, ele treinou grandes jogadores no River, como Sorin, Crespo, Francescoli, Salas, Ortega, Galhardo, Aimar, enfim. Depois ele vai ao Oxford United da Inglaterra, né? Volta no São Lourenço, é campeão argentino novamente, num timaço que o São Lourenço tinha, que depois chega o D'Alessandro, inclusive, cara, de D'Alessandro e Ramon Dias, no mesmo time, dois crias ídolos do River Plate, eles eliminam o River Plate nas oitavas de final da Libertadores de 2008, eles viriam a ser eliminados para a LDU, que foi campeã naquele ano, 2008, né? Mas eles eliminam, o curioso é que eles eliminam dentro do Monumental, num jogo histórico marcante, tem no YouTube, depois pesquisem, o São Lourenço correndo atrás do resultado com, se eu não me engano, 2 jogadores a menos, e ficando marcado por ser o teu cara do time e o técnico, os meus ídolos do River Plate. Mas enfim, ele em 2011, 2012, ele foi técnico do Independiente, e foi assim, segundo ele, nessa entrevista mesmo na Fox Sports, ele fala que foi uma experiência muito ruim em termos de resultado, que o time grande, que ele não conseguiu atender as expectativas, o time não conseguiu render com ele. Mas ele diz que foi de extrema importância para a sequência da carreira dele, porque serviu como ligou o alerta, deixou claro para ele que ele precisava mudar. Então ele fala de uma conversa que ele teve com o filho dele, auxiliar técnico, o Emiliano, que ele senta e fala, cara, se a gente quer continuar treinando, se a gente quer continuar trabalhando como treinador, a gente tem que mudar, não dá para continuar assim. E a partir desse momento, o futebol mudou, a gente está, não é porque a gente é multicampeão que está tudo certo, tem coisas que têm que ser feitas, que a gente tem que melhorar e algumas coisas têm que mudar. E ele fala que ele repensou toda a maneira que ele enxergava futebol, de como ele trabalhava, os métodos de trabalho. Então ele muda a comissão técnica inteira dele, questão do trabalho de tecnologia, acompanhamento, questão da parte de inteligência no futebol, enfim. E aí ele diz que foi justamente por essa má experiência, né, experiência ruim que ele teve no Independente, que fortaleceu ele a dar a volta por cima na carreira. E, por exemplo, voltar ao River, né? Onde ele foi campeão argentino em 2014, último título argentino do River, inclusive, né? Iniciando o projeto, aliás, vencedor do Galhardo, que ganhou tudo praticamente, mas não conseguiu ser campeão argentino. Então, o último técnico campeão argentino pelo River é o Ramon Dias, lá em 2014. Depois, por causa disso, dessa mudança toda, ele conseguiu, ele diz que foi por isso que ele também conseguiu assumir a seleção como a Paraguaia, disputou a Copa América, foi semifinalista da Copa América em 2015, a Copa América do Chile, eliminando o Brasil nas quartas de final. Por isso ele conseguiu o Al Hilal
da Arábia Saudita, onde ele foi extremamente querido pela torcida, foi campeão saudita, campeão da Copa do Rei, vice-campeão da Champions Asiática. Em 1 ano e meio ele só perdeu 6 jogos. Então, assim, ele conseguiu virar essa chave, porque é o que ele diz, o futebol mudou e não tem como a gente ficar parado. Alguns pontos bem legais que ele traz também nessa entrevista, na Fox Sports Argentina, que eu até destaquei no meu Twitter, por exemplo, quando ele fala que ele não gosta de assumir equipes prontas. Ele gosta de preparar a equipe à maneira dele e aí fazê-la, fortalecê-la e construí-la como uma equipe vencedora. Que ele não gosta de chegar no time já que esteja pronto, já esteja preparada para ganhar. Que ele gosta de ir com calma, trabalhando, fortalecendo aquela equipe do jeito dele. E também ele diz da questão como ele entendeu hoje, né, com as mudanças de futebol, o futebol sendo totalmente diferente, sendo jogado de maneira diferente da época que ele era jogador e da época que ele começou como treinador, como ele entendeu certas coisas. Por exemplo, ele diz um trecho legal quando ele diz do equilíbrio que tem que ter entre técnico e jogador, na questão do técnico pedir para o jogador cumprir, às vezes, uma função que não seja característica dele, que entender as características de cada um, mas também justamente nesse equilíbrio, que o jogador também tem que entender, às vezes, que ele vai ter que cumprir uma função que não seja, às vezes, a dele de origem, em prol do coletivo, em prol do time. E ele fala da questão também dele, no início de carreira, ele era um técnico, assim, entre aspas, polêmico, porque é provocativo, gostava de falar bastante, provocar principalmente o Boca, né? Então, também destaquei no meu Twitter um vídeo de algumas cutucadas, alfinetadas famosas assim, que ele tem com o Boca, e ele diz que ele mudou, porque um jornalista, um entrevistador, fala que ele ficou mais quieto ao longo dos anos, no passar dos anos. Ele fala que ele mudou, que ele entendeu que o futebol hoje, o torcedor está mais preocupado com o que acontece dentro de campo do que com o que você tem para dizer. Então, o foco tem que ser o trabalho do time dentro de campo. E, enfim, tem alguns pontos de destaque. Que eu botei lá no meu Twitter também, quem quiser ver depois dessa entrevista, tem entrevista completa lá com a Fox Sport. Mas, de maneira resumida, ele é um cara que, principalmente, tem a mentalidade vencedora, mas também não é um cara que vem para fazer acontecer as coisas da noite para o dia. Ele vem para trabalhar a equipe, principalmente pensando em fortalecê-la para um médio prazo, para se tornar uma equipe forte, competitiva, para brigar por títulos. Ele é um técnico que ele foi vencedor na grande parte dos lugares que ele passou. No primeiro semestre de 2019, por exemplo, depois que ele saiu da Arábia Saudita, ele assumiu o Pirâmides do Egito, que o Valentim, inclusive, na primeira passagem, deixou o Botafogo, né? Na primeira passagem dele pelo clube, ele deixa o Botafogo para assumir o Pirâmides. Teve alguns jogadores brasileiros que passaram por lá, como Keno, Rodriguinho, Ribamar. Enfim, ele termina na terceira colocação da Liga Egípcia, vice-campeão da Copa. E no primeiro semestre de 2019, que ele fica até o final da temporada, ele tem só uma derrota, por exemplo, e classifica o Pirâmides para a primeira vez para uma competição internacional. Depois, o último trabalho dele no Libertad também, que começou muito bem, mas depois da pandemia acabou o time voltando, não jogou o que vinha jogando, acabou perdendo o título paraguaio, mas ele é isso, ele é um cara que ele vem com a missão de transformar o Botafogo numa equipe competitiva a médio prazo. É óbvio, competitiva hoje, conseguir brigar nos jogos, mas pensando também num projeto para um futuro próximo, conseguir brigar por coisas maiores. Então, assim, eu acho que institucionalmente, um cara com a mentalidade vencedora e com um currículo vencedor, o Botafogo é necessário para o Botafogo, para o nosso clube hoje. Ele é um cara que já está abraçado pela torcida, e então é que ele consiga repetir o sucesso aqui no Botafogo, o sucesso que ele teve em outros clubes. Acho que assim, a gente tem tudo agora com um técnico, com um bom treinador, fazer um segundo turno tranquilo, terminar a temporada
de forma tranquila, superar esse primeiro turno recheado de empates, essa eliminação, mais uma, né, na Copa do Brasil, essa agora para o Cuiabá, e terminar a temporada de maneira positiva, para já pensando também na temporada que vem, começar, e aí sim, ele montar um time de maneira que mais lhe agrada do zero. E aí sim a gente poder pensar em brigar por voos maiores. É isso. Agradeço aí o pessoal que ouviu o convite. Quem quiser depois, segue lá no Twitter, @PlínioPerrota. Eu busco sempre cornetar o time, mas busco sempre trazer algum caso histórico, algum time histórico, um campeonato, enfim, às vezes não muito conhecido por grande parte da torcida. Confere lá, é sempre bom falar de Botafogo, é sempre bom trocar com botafoguenses. Enfim, agradeço mais uma vez vocês que ouviram e nos resta torcer, né? A nossa parte, fazer o que a gente sempre faz, torcer para dar certo, e que eu acho que aí o futuro tende a ser melhor do que a gente imaginava que seria, sei lá, uma semana atrás. Valeu, galera, obrigado. Saudações alvinegras.